Professora! Sim, pequeno Hitler. Minha mesa é muito pequena. Eu preciso da mesa do polonês. Todos têm o mesmo tamanho de mesa, Hitler. Little Hitler, such a scam! Agora, turma. Professora, eu vou precisar da mesa do Tcheco também. Pequeno Hitler, onde está o Polanski? Little Hitler, always having fun! O que está acontecendo aqui? Não é problema meu. Agora é problema meu. Conhecimento literário aqui, no vídeo de hoje estarei explicando para você com melhores detalhes o que de fato veio a ser a Segunda Guerra Mundial e os seus detalhes de forma mais profunda que a gente pode observar nesse vídeo. Por exemplo, primeiro é aquele expansionismo da Alemanha, né, do próprio Hitler que a gente vê nesse vídeo, que ele tem a mesa, que a mesa para você, cara estudante, representa o país, ou seja, o Hitler tem um país, e a gente pode observar no final, perto do final do vídeo, ele tem muitas mesas, ou seja, ele conquistou vários países. Isso a gente observa, claro, aquela dominação, hegemonia do próprio nazismo durante seu auge, 1941, 1940, onde dominava desde a França, Portugal e Espanha, mesmo neutro, também tinha um determinado indiretamente apoio de Hitler, porque compartilhava a ditadura nesse mesmo período, mesmo nunca de fato dando apoio e entrando na guerra, salvo o conflito anterior que eu explicarei no próximo vídeo, ainda mais se vocês tiverem interesse. E a própria professora, a gente também pode constatar das claras indagações dela, as ações de Hitler, de ir pegando na mesa do outro, questionando, cadê fulano? Cadê o polonês? Cadê? Não vejo fulano. A gente pode observar nisso que representa uma clara as autoridades do período, tentando ao máximo evitar aquele conflito que, querendo ou não, era esperado, já sabia que poderia acontecer, mas tentava evitar ao máximo. Por isso que a gente vê no início do vídeo a própria possibilidade do Hitler conseguir obter alguns territórios, pegou o território do Tcheco, só que, entretanto, todavia, né, quando ele pega a Polônia, ainda mais usando de forma beligerante, armas de fogo, tanque, aviões militares, e fazendo incursão de fato, que lá a gente já observa uma clareza que, de fato, não é uma tentativa de anexação de meios políticos, utilizando formas pacíficas, né, de fato guerra. Ali a gente de fato tem todos os elementos que colocam como sendo uma das causas, não a principal, né, mas ali começa, a gente tem de fato a Segunda Guerra Mundial iniciada. No dia 1º de setembro, já na madrugada desse mesmo dia, de 1939, a gente tem o maior conflito que o mundo vivenciou, né? E foi até agosto de 1945, ou seja, 6 anos de um conflito que durou muito tempo. Isso foi várias vezes que eu vou falar no final do vídeo. Mas agora, retornando ao próprio vídeo, explicando as representações, a gente consegue observar também um outro aspecto interessante, que muitos até questionam historiadores, tentaram se indagar sobre o tema, sobre por que deixaram o Hitler fazer o que fez, que eles tentavam em máximo assim, falar, não, Hitler, toma esse território que a própria população deseja. A gente pode também, nesse aspecto, observar claras relações, mas sem evitar anacronismos maiores entre Hitler e Putin, tentando anexar território, usando aquele próprio argumento que várias autoridades históricas já utilizaram ao longo do próprio curso do tempo, ainda mais utilizando guerras como meio de anexar território, de utilizar aquela famosa e clara tentativa de defesa, né, pelos seus atos, daquilo, se ele fala a minha língua, e tem um povo que é oriundo do meu país, ele deseja ser da minha nação. E claro, isso é muito equivocado. A gente consegue também constatar outro fato muito interessante do próprio vídeo, né? Vocês acabaram de assistir,
da própria Estados Unidos, eles se afastando, falando assim, não, esse conflito é interessante, pode estar morrendo gente, mas ainda não mexeu no meu bolso, não é comigo. E tudo vai mudar quando a gente pode observar um japonês, claro, não um, né, mas representando todo o Japão, o conjunto, o país, ele derruba o suco do americano e ele fala aquela famosa frase, né, sintetizando de fato que ele ingressa em conflito, que agora é problema dele e por essa razão ele iria de fato entrar. E tudo isso seria um dos fatores que também iria impulsionar os aliados, que já estavam bem desgastados da guerra longa contra a Alemanha nazista. Itália, mesmo não sendo um inimigo notável, assim, né, salvo o Japão, que era bom nos campos, teve grandes êxitos, e a Alemanha, mas a Itália não fez grandes feitos assim no cunho militares. A gente também pode observar maiores detalhes. O que de fato representa aquela derrubada do sul é um ataque surpresa, que até cunharam a famosa frase pegamos os americanos com as calças na mão, porque eles atacaram uma base militar naval situada próximo do Havaí, em Ilhas Americanas, né, chamada de Pearl Harbor. Tem até um filme, mas não é um dos melhores, digo por caso vocês tenham curiosidade de assistir, só o início é bom, o resto não presta. Mas esse ataque em específico é um ataque surpresa japonês, tentando quebrar aquele domínio americano, que eles sabiam que eles nunca conseguiriam se comparar na produção bélica industrial americana. Isso é impossível de atingir, ainda mais próximo ao final do conflito, que era impossível continuar lutando. E por isso os próprios americanos utilizaram sua maior arma até hoje utilizada em conflito militar, que foi a bomba atômica, né? Mas isso a gente consegue observar uma dimensão muito importante, que a partir daquele momento, 1941, os Estados Unidos de fato entram no conflito, mas por tristeza dos seus aliados, né, França, Inglaterra, que já estavam sofrendo com as dificuldades do conflito, a própria Rússia, que também naquele período entraria em conflito com a própria Alemanha, que ela quebrou o pacto de não agressão, firmado lá em 1939, né, para evitar a guerra e ambos conquistarem de forma conjunta, cada um compartilhando uma parte específica. Mas para os mais leigos, por exemplo, eu divido aqui na metade, esse lado da Alemanha, outro lado da Rússia, e assim, foi assim feito, até que posteriormente Hitler, não conseguindo invadir de fato a Inglaterra em 1940, utilizou várias vezes, teve grandes perdas irreparáveis. Ele, não consegui invadir aqui, vou para lá. Foi esse o principal fator. Muitos podem apontar outra coisa, outros aspectos que não teve êxito, mas esse foi o principal fator que influenciou ele. E outro aspecto muito interessante que a gente tem que agora voltar um pouco no tempo na história, para a gente contextualizar por que aconteceu esse conflito. A gente tem que visualizar o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que ela começou em 1914, 1918, tendo os mesmos personagens protagonistas, mesmos países, mas diferença de lados. Por exemplo, a Itália, ela lutou no lado dos Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, o Japão também. Contudo, essas duas nações, elas foram menosprezadas, não tiveram o êxito, principalmente o Japão, que não teve ilhas que ele gostaria, território. Ou seja, é importante lembrar sempre na história, acontece daquele inimigo que é menosprezado, ele se torna seu principal rival. A gente consegue observar em tal aspecto, por exemplo, até aquele que até hoje é utilizado, né, historicamente, quando a gente estuda guerras médicas, você deve se perguntar, mas que teve guerras médicas, coisa lá medieval com isso. Mas não sei se vocês se lembram daquele conflito dos 300, eles foram derrotados porque o inimigo, que não tinha porte físico militar, traiu eles e concedeu para os próprios persas uma passagem que só ele sabia, e foi um desfecho trágico, né? Mas a gente sabe posteriormente os gregos conseguiram sucesso. E o mesmo aconteceu indiretamente, né? Mudando um pouco os aspectos e as coisas, referências, com o Japão e Itália. Eles não tiveram êxito
E por isso que é outro aspecto importante desse vídeo, que agora eu irei comentar, o bloco de fato, quem são os blocos, os aliados, quais grupos e quais fazem parte. O primeiro nós temos o eixo, né, que é a Alemanha, Itália e Japão. Claro, há muitos outros países, mas são os principais que você precisa para saber para sua prova, tanto da escola da faculdade, do Enem da vida, vestibulares por aí. E o outro é os aliados, que é Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França e Inglaterra. São esses países. Lembrando muito, outro ponto importante, que os Estados Unidos só entra de fato em 1941, dando foco naquele conflito focado entre Estados Unidos e Japão, 1941. Só em 1943, 44, de fato ele vai pisar em território europeu, com a invasão da Sicília, 42, 43, de fato em território europeu, né? Melhor dizendo, na França, em 1944, 6 de junho, na grande invasão de Abé, que foi fantástica, abriu uma segunda frente, que era o grande desejo de Stalin, naquelas reuniões que a gente até hoje tem, que eu irei estar exibindo as fotografias, Potsdam, entre outras, que foi os combinados e os discursos políticos entre eles. Mas claro, agora retornando um pouco, como eu estava falando, quando teve esse conflito, a Primeira Guerra Mundial, né, principalmente a Alemanha, ela foi taxada como única causadora do conflito e teve reparações drásticas a serem pagas, né, para os países vencedores. Por conta do Tratado de Versalhes, foi estipulada que ela deveria, por exemplo, não ter aeronáutica, seria restrita todo o seu exército a apenas 100 mil homens. Claro, a gente sabe muito bem, por conta do início do próximo conflito, que tudo isso foi quebrado pelos Hitler e toda a sua gerência focando no militarismo. Ele tentou esconder ao máximo isso, e várias taxações que quebraram praticamente a economia alemã, especialmente posteriormente quando acontece o rompimento da Bolsa de Valores em 1929, e isso desgasta ainda mais a economia alemã. Ela, assim, atualmente a gente tem um país assim, proporcionalmente similar. Antigamente era a Venezuela, mas atualmente, assim, ó, nas mesmas proporções de crise política e econômica que a gente pode comparar hoje com a Alemanha naquele período, a gente tem hoje a Argentina, que está mais similar à Alemanha, né, daquele período. Por exemplo, teve momentos que o próprio franco, né, que era a moeda alemã do período, ele chegava quase na casa de milhares para se comprar coisas básicas e necessárias, comparadas até com dólar, passar de 100 mil francos, quase $1, $10, ou seja, a gente vê um salto muito abissal dessa economia, que foi muito fragilizada, e a partir disso, como eu digo, né, deu um fortalecimento para esses sistemas políticos de cunho autoritário, porque as pessoas ficavam questionando: você não tem dinheiro, economia tá ruim. Aí, a partir disso, claro, não é esse o único causa, né, mas a partir disso a gente pode constatar daquela própria ameaça e pressão interna, né, do próprio país, que de fato não a partir apenas isso, né, mas deu fomento para iniciar a cassação contra o judeu, né? Porque querendo não foi o Hitler, né? Quem cunhou, ele não é quem criou o antissemitismo, já reinava no solo europeu, mas a gente é importante destacar que ele foi um dos principais que continuou essa prática, ainda mais as mais abusivas, né? Do próprio Holocausto, que eu irei comentar em breve, daqui a pouco. E ele também utilizou sempre aquela questionamento básico, assim, nas próprias falas e debates que ele ressaltava muito, é daquilo, porque, pense,
Pense, cara alemão, você está passando fome, não tem dinheiro, seu filho tá chorando que não tem comida, você também não acha emprego, trabalho, mas você olha, o judeu ele tem dinheiro para pagar conta, ele tem dinheiro para água, para comida, e o mais importante, ele é dono de loja, ele ganha dinheiro aos seus custos. Aí todo mundo pensa, esse cara tem razão, eu vou votar nele. A gente consegue compreender porque até hoje é alvo de muitos estudos como que o povo alemão, ele de fato cunhou a ideia que essa pessoa poderia salvar e ser um bom político, não apenas no cunho da palavra, né, mas como o próprio presidente do país, né, presidente, né, porque ele era ditador. Vocês entenderam onde que eu quero chegar. E a partir daí ele começou a não diretamente, mas bem diretamente, a começar a caçar inimigos políticos, né, primeiro, que você caça inimigos políticos. E o mais interessante é que ele usou maneiras legais para chegar ao poder e lá se manteve como corriqueiro em próprias ditaduras, que eu posso comentar com mais detalhes no futuro, em outros vídeos. E também outro aspecto muito interessante, né, que Hitler ele conseguiu, o cunho econômico, né, que é aquilo, se a gente vê no bolso dando certo, a gente contribui para essa causa. Por exemplo, antes do Hitler assumir, tinha 6 milhões de desempregados na Alemanha. E com ele no governo, fazendo várias políticas para fomentar a economia, melhorar aspectos da infraestrutura da própria Alemanha, esse não reduziu drasticamente para apenas 100 mil, até menos um pouco. Coisa aproximada, né? Não tem número exato. Ou seja, pensa, quem não ia acreditar nessa solução definitiva? Um cara tira a gente da fome, dá dinheiro, nos traz várias coisas que a gente nunca tinha visto antes da guerra, dessa maneira, indústria, a Alemanha sendo as principais nações do mundo, e até, por exemplo, mostrando para o mundo nossa raça superior ao outro. Por exemplo, eu digo isso entrando mais nos detalhes de um evento muito importante no mundo dos esportes, né? Não dos esportes, mas de todo o conjunto, que é as Olimpíadas de 1936, que a Alemanha nazista, do próprio Hitler, né, ela se tornou a maior colecionadora de medalhas, até bateu os Estados Unidos, que era um grande, sempre laureava a maioria das medalhas, mas nessa questão ele foi a maior, rendeu várias, e também há um outro caso muito emblemático, até rendeu um filme, que eu irei deixar embaixo aqui vocês assistirem posteriormente, que é muito interessante, também trabalha sobre os dilemas do racismo, que é de um corredor negro, que ele foi um dos americanos que conseguiu ganhar a medalha, e também muitos dizem a respeito do próprio Hitler, que estava lá nesse evento específico e deixou o estágio porque ele não queria ele mesmo entregar a medalha, por ele taxar como que um indivíduo consegue vencer a nossa grande raça. Ou seja, sempre tem aquela ideia de superioridade que foi, claro, não Hitler construiu, mas ele olhou para o passado e resgatou aquele passado. Por exemplo, se outros fatos de forma de curiosidade mesmo, se ele tivesse tido êxito na Alemanha, né, ganhado, conquistado da França até a Rússia, ele queria mudar o nome da Alemanha para Germânia, ou seja, sempre tem aquela temática de tentativa de resgatar o passado e trazer para o presente. E também, como ele era muito entusiasta das artes, que até hoje a gente reencontra quadros e outras obras de artes perdidas ou roubadas pelos nazistas, também outro grande sonho dele era construir um maior museu das artes na própria Alemanha, né, que viria a ser. E também outro aspecto, agora já próximo do fim da minha fala, né, do vídeo, né, um pouquinho longo, mas é interessante você compreender o que de fato vem a ser esse conflito. E também outro aspecto importante que a gente consegue vivenciar é que primeiro a Itália ela caiu, né, como a Primeira Guerra, ela cai e já troca de lado. E posteriormente a Alemanha, ela também é subjugada pela própria Rússia, né, que até hoje eles comemoram muito em maio, o dia da vitória sobre a Alemanha,
Você consegue vencer aquele militarismo que até hoje vigora em muitas nações. E só que faltava um inimigo, o Japão. E até muito interessante que até eu discorri sobre esse tema no meu próprio TCC, né? Do que o impacto que teve a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e eu analiso a Batalha de Pearl Harbor, seus aspectos. Também quem tiver interesse, eu também posso compartilhar meu TCC e minha monografia, né? Vocês terem vários detalhes para quem é entusiasta sobre o tema. Mas é um aspecto muito interessante que eu visualizo aí ao estudar esse tema, que querendo não é um dos inimigos mais notórios que qualquer soldado não deseja lutar, porque o próprio japonês desse período específico, ele aceitava tudo, menos a rendição, ou seja, ele prefere a morte do que se render para o seu inimigo. É da própria cultura japonesa, a gente não pode entrar mais nos detalhes, porque não é o cunho do vídeo, né? Mas, claro, esse não é o fator principal que fez o próprio Estados Unidos utilizar a bomba nuclear em um conflito. Primeira e última vez, a gente queria que seja dessa forma. Primeiro foi em Hiroshima, né? Uma cidade japonesa. E também outro fato muito curioso a respeito desse ataque, que não seria Hiroshima a cidade escolhida primeiro, seria outra, que não recordo agora, mas como estava nuvem, estava nublado, difícil acesso para registrar, porque pensou, utiliza a maior arma que já utilizou na história da humanidade, você tem que registrar para deixar compartilhar, falar, olha, eu joguei esse negócio lá, fiz aquilo. Em 6 de agosto de 1945, foi o avião Enola Gay, saiu de uma ilha lá, Ilha Marshall, lá do próprio arquipélago do Pacífico mesmo, fez uma conexão e jogou a bomba, voltou, tranquilo. Só que nessa primeira bomba, há estimativas, claro, não precisas, mas estimativas que só no lançamento da bomba, inicialmente morreu de 40 a 60 mil pessoas, de instantânea, e mais 100, claro, já contando esse número, efeitos da consequência do próprio bomba atômica, né, da radiação, que muitas pessoas causou câncer e outros problemas fisiológicos. E 3 dias posteriormente, 9 de agosto de 1945, ele joga em Nagasaki, que é outra cidade também. E também muitos até hoje criticam a ação dos Estados Unidos por ter escolhido alvos civis, não militares, né? Há grande conflito até hoje de próprios historiadores, que há lados que defendem, outros que não defendem, muitos, e também das próprias autoridades que ressaltaram a importância, claro, na opinião deles, né, ressaltando muito isso, para evitar equívocos, no próprio contexto da minha fala, né, que essa seria a única maneira que eles encontraram para, de fato, acabar com a guerra, porque se eles invadissem, eles já tiveram estimativas que se realizasse uma invasão de fato em território japonês, em Tóquio, seria mais de 1 milhão de perdas para ambos os lados. Só nos primeiros dias, meses de batalha, iria se arrasar por uma guerra até quase 10 anos até. Quem sabe como o japonês é resistente e tenta ao máximo evitar sua redenção ao inimigo, né? Sua capitulação. Ou seja, é um conflito que deixou muitas marcas e até hoje, historicamente, claro, não há infelizmente muitas consequências trágicas e maléficas para a população, e em nível mundial trouxeram principalmente fruto assim do nazismo, que até hoje temos o neonazismo, muito frequente também nos Estados Unidos e alguns países europeus. Até hoje o antissemitismo ainda vigora em alguns locais, né, pelo mundo. E também outro aspecto que, claro, não esse específico, mas em decorrência da modernização e também fruto das armas daquele período, foi a própria avanço da tecnologia para tornar mais fatal e mais mortífera que as próprias armas, não especificamente bomba atômica, mas bombas que são às vezes até 100 vezes, até mais poderosas que as próprias que foram lançadas já naquele período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo sempre
transformando e mudando, não para o melhor, né? Quase o pior, né? É só isso que eu gostaria de falar. Deixa um like para auxiliar o vídeo, compartilhe para familiares, até pessoas que você fala, fulano não gosta de história, deixa eu mandar esse vídeo, vai que ele gosta, né? E o mais importante, não deixe de me inscrever, que é muito importante e contribui no desenvolvimento dos meus próximos vídeos e como incentivo. Muito obrigado e Deus te abençoe.